A descoberta do pré-sal pela Petrobras permite ao Brasil ter um novo horizonte de soberania energética, permite a gente trabalhar com o resultado dessa prospecção e exploração para enriquecer a população brasileira e não enriquecer apenas as empresas envolvidas, através tanto dos royalties como também dos valores que serão oferidos para o fundo social do pré-sal. E também nós teremos o retorno disso para fortalecer ainda mais a Petrobras e a criação da nova empresa, a PetroSal, que permitirá ao Brasil ter uma exploração planejada, estratégica, de modo que essa riqueza resulte com investimento em ciência, tecnologia e educação num horizonte de substituir a riqueza do petróleo pela riqueza do conhecimento no momento seguinte, com a formação de milhões de brasileiros que poderão ser pesquisadores, poderão ser pessoas ligadas ao universo do conhecimento para ampliar a riqueza da nossa nação e permitir que o Brasil seja um país de ponta em ciência e tecnologia no século XXI e daí para frente. A grande diferença entre um governo como o governo Lula, governo democrático popular, e um governo neoliberal como foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, do qual Serra foi ministro, é a visão de como utilizar a estrutura do Estado a favor de um projeto de desenvolvimento nacional, com inclusão social, distribuição de renda e a possibilidade de gerar crescimento econômico qualitativo. No governo Lula, as empresas estatais e os ministérios foram colocados a serviço desse projeto. No governo Fernando Henrique Cardoso, empresas foram privatizadas e se enfraqueceu a capacidade do governo poder tomar medidas que pudessem dar conta de conjunturas complexas no cenário internacional. O governo Lula fez políticas sociais abrangentes, buscando reduzir a pobreza e a desigualdade social e regional. O governo Fernando Henrique Cardoso praticamente se omitiu de políticas sociais universais, fez algumas políticas focadas que tiveram pouca relevância no combate à miséria e à desigualdade social. Depois de 7 anos e meio de governo, Lula, com a colaboração decisiva da ministra Dilma Rousseff, nós temos a certeza de que essa postura ela teve total sintonia com a aspiração do povo brasileiro, que pôde, a partir desse processo de enfrentamento da crise econômica de 2008 e 2009, perceber que a força da política é tão grande que um governo pode, diante de uma crise que era considerada um tsunami, transformar essa crise numa marolinha, como disse muito bem o presidente Lula. Com isso, nós conseguimos afastar de vez o risco do retrocesso e permitir que o povo hoje avalie positivamente em 84% o governo Lula e suas realizações. Nós temos algumas preocupações importantes para o próximo mandato. Primeiro, enfrentar uma questão muito grave para o Brasil, que é o tamanho da taxa de juros, que já reduziu no governo Lula, mas ainda é muito alto. Nós precisamos ter juros mais baixos, tanto a taxa Selic quanto os juros cobrados nos bancos, para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial, para o consumidor, para as pessoas que querem fazer um investimento qualquer que seja e que querem contar com um crédito bancário de qualidade e com juros mais baixos. A segunda preocupação relevante, que faz parte da mesma preocupação econômica, é a reforma tributária. Claro que falar genericamente de reforma tributária não diz nada aos eleitores. Qual é o princípio fundamental que nós temos que ter para discutir e mobilizar a população em torno de uma reforma tributária? É a questão de termos impostos mais relevantes sobre renda e propriedade. Quando eu falo renda, não estou falando de renda salarial, estou falando da renda de aplicações financeiras, da renda de grandes lucros empresariais, principalmente especulativos, e também sobre a propriedade. Não a pequena propriedade, nem a média propriedade, mas a grande propriedade, muitas vezes usada para fins de especulação e não com a função social prevista na Constituição. E reduzir a tributação sobre a renda salarial e sobre o consumo. O Brasil precisa cobrar menos imposto do consumo, já que é um objetivo nacional que as pessoas possam consumir mais e participar da atividade produtiva. E, por fim, a reforma política. A reforma política ela é uma necessidade do sistema brasileiro de representação popular. Nós precisamos ter lista partidária, financiamento público de campanha e fidelidade partidária rigorosa. Não apenas a fidelidade de quem tem mandato parlamentar ou mandato executivo. A fidelidade ao programa de cada partido e dar nitidez para a população de quais são as ideias fundamentais que cada partido defende para que nós possamos ter também o eleitor condição de decidir programaticamente. Nesses 7 anos e meio de governo Lula, eu tive a oportunidade de ser ministro da Previdência, ministro do Trabalho, presidente do PT Nacional e deputado federal simultaneamente. Nós pudemos exercer essas funções sempre colaborando com o projeto liderado pelo presidente Lula, pela ministra Dilma Rousseff e de vários outros companheiros, que permitiram ao Brasil retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social, gerar 12 milhões de empregos, reduzir a pobreza e a desigualdade social e apresentar uma nova perspectiva de confiança e credibilidade para o povo brasileiro. Eu quero ser novamente deputado federal porque nós acreditamos que esse projeto tem muito pela frente. Nós temos muitas realizações para materializar para o nosso povo.
E o apoio popular ao governo Dilma e o apoio parlamentar é fundamental para que esse projeto tenha um bom resultado e que possa ser bem-sucedido e consolidar as conquistas do governo Lula. Por isso, nessa eleição, peço o seu apoio, o seu voto, para que a gente possa dar um salto de qualidade na representação parlamentar e viabilizar uma nova era para o nosso país.